A usina nuclear de Chernobyl era uma das instalações mais avançadas da União Soviética. Os dois primeiros reatores se tornaram operacionais em 1970. O quarto reator foi o mais recente a entrar em operação em 1983. Em 26 de abril de 1986, os técnicos se preparavam para testar o sistema de resfriamento de reserva no reator número 4, mas a rotina de segurança não foi aplicada. As hastes de controle são inseridas entre o urânio para retardar a reação e são cruciais. A água de resfriamento deve ser bombardeada em torno do núcleo para evitar o superaquecimento. Porém, quando o teste começou, quase todas as barras de controle foram removidas e os técnicos perderam o controle do fluxo de temperatura do reator, e o calor externo derreteu o núcleo. Um dia após a explosão, grande parte dos habitantes da cidade de Pripyat foram evacuados. Após a explosão do reator, a maior parte da radiação presente foi emitida nos primeiros 10 dias. Devido a chuvas locais frequentes, ela acabou se espalhando e sendo distribuída pelo local. 9 dias após a explosão, aproximadamente 1.800 helicópteros jogaram cerca de 5.000 toneladas de material extintor, como areia e chumbo, sobre o reator que ainda queimava. Em novembro de 1986, o sarcófago que abriga o reator foi concluído. Ele destina-se a absorver a radiação e conter o combustível remanescente, considerado apenas uma medida provisória e construído para durar de 20 a 30 anos. Segundo o professor Timothy Musso, da Universidade da Carolina do Sul, é possível observar diversos efeitos causados pela radiação. Entre estes, desenvolvimento de tumores, cérebros menores que a média e defeitos na genética dos animais. Apesar da radioatividade ter diminuído muito nos últimos 30 anos, a fauna e a flora foi afetada, e ainda há regiões críticas com contaminação em até 20 centímetros abaixo do solo. 3 décadas após o desastre, Pripyat, a cidade construída ao redor de Chernobyl para abrigar trabalhadores da usina, virou um deserto, com ruas e prédios tomados pelo mato. Sem a presença de ação humana, o número de espécies de animais e plantas que voltaram a habitar a região cresceu de forma inédita. A fissão nuclear ocorre quando o núcleo do átomo instável é atingido por um nêutron acelerado. Após o choque, o urânio se dividirá em 2 átomos, os quais emitirão nêutrons formando uma reação em cadeia. Para se ter ideia da força da explosão, vamos utilizar como base Hiroshima. A bomba que caiu em Hiroshima transportava 63 kg de urânio enriquecido. Mas a bomba do reator número 4 em Chernobyl tinha 3,6 mil quilos de urânio puro. Após o acidente da usina, foi construído um sarcófago em 8 meses, que era uma estrutura de metal e concreto com o nome de Objekt Ukrytie, que traduzindo do russo significa um abrigo ou uma cobertura. E foi estimado que dentro desse sarcófago haveriam mais de 200 toneladas de córion radioativo, 30 toneladas de terra contaminada e 16 toneladas de urânio e plutônio. O problema da estrutura é que ela foi construída como recorrência, quando não tinha tempo para elaborar um projeto melhor. E isso acabou tornando ela frágil, e com o tempo ela começou a ter problemas e começou a entrar em colapso. Aí foi-se necessário ter a ideia para um novo sarcófago. Muitos países apresentaram solução para esse problema do sarcófago, porém entre os 19 candidatos avaliados, o projeto da empresa britânica Mammoet foi selecionado. Era um projeto interessante porque ele tinha como proposta ser uma estrutura em formato de arco e não seria construído em Chernobyl, mas sim em um lugar próximo, entre aspas, para depois ser deslizado por trilhos até o reator número 4. E as vantagens desse projeto são de que isso construiria toda a estrutura longe da usina,
diminuindo a dose de radiação que todos os funcionários receberiam, e o arco entraria de forma justa na estrutura do reator, permitindo uma contenção muito melhor. E a estrutura dele é muito mais forte do que um formato quadrado que era o sarcófago antigo. A ponto de curiosidade, em Chernobyl há o chamado pé de elefante, nomeado devido ao seu formato que se assemelha à pata de um elefante. Na época, em 1986, foi tirada uma foto desse pé de elefante e logo após, o homem que tirou a foto acabou morrendo devido à exposição, que foi analisada em 10.000 röntgenos por hora. E tendo uma análise um pouco mais aprofundada sobre isso, foi-se entendido de que, após 30 segundos de exposição, uma pessoa começaria a sentir tontura e fadiga. Após 2 minutos, ela poderia começar a ter uma hemorragia. Após 4 minutos, ela começaria a ter vômitos, diarreia e febre. E após 5 minutos, essa pessoa estaria com uma radiação tão grande no corpo dela que após 2 dias ela provavelmente estaria morta já.